Queridos irmãos, que a graça de Cristo Jesus seja conosco nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Essa é a carta que estamos estudando ao longo de algumas semanas. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5 e nós vamos caminhar até o verso 7, quando Paulo termina o seu primeiro pensamento. O tema da mensagem nesta noite é sendo imitadores de Deus. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos abençoe nesta hora, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para compreendermos qual seja a sua vontade. Oremos. Pai Celestial, nós estamos diante da Tua bendita palavra. E nós precisamos da Tua graça para não só compreender o que ela diz, mas também, ó Deus, para aceitar aquilo que ela diz. Ó Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Nessa noite nós queremos ouvir aquilo que de fato precisamos ouvir. Então, Senhor, fala conosco nessa noite, através do Teu servo. Usa-o para a Tua glória, Senhor. Fala, Deus, profundamente a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo fala de imitação. Essa é a grande palavra da mensagem de hoje à noite. Imitação. Sendo imitadores de Deus. O texto da palavra de Deus diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Na mensagem passada, Paulo nos mostrou os velhos hábitos, os quais devemos nos despir, devemos nos despojar daqueles hábitos ruins, mundanos, pecaminosos, e devemos assimilar novos hábitos. Então, abandone os velhos hábitos e assuma os novos hábitos. Hoje, então, Paulo vai nos mostrar, nessa passagem, que nós devemos ser imitadores de Deus. Paulo, ele olha para a igreja de Éfeso e vê essa relação entre os crentes e Deus como filhos e pais. E é interessante porque os filhos imitam os pais. É muito interessante a gente perceber como as crianças pequenas imitam os pais. As meninas imitam as mães no penteado, na maquiagem, no cuidado feminino, e os meninos imitam os pais, usando uma coisa, usando outra, brincando com uma ferramenta. As crianças, elas aprendem pelo processo da imitação. Você fala e ela repete. Você faz e ela repete. E o que Paulo está mostrando, então, é que os crentes são filhos de Deus. E como filhos de Deus, devem imitar o próprio Deus. Então, eu quero mostrar que, nessa passagem, nós temos, então, aquilo que nós devemos imitar, aquilo que nós não devemos imitar e as consequências da imitação. Então, essa é a estrutura da passagem. O que devemos imitar, o que não devemos e as consequências. Vamos olhar primeiramente, então, para aquilo que nós devemos imitar. Paulo diz assim, então, no verso 2,
Lá no verso 1 ele diz, então seja imitador de Deus, porque você é um filho amado. E o que é que eu tenho que imitar então desse Deus? Verso 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então vejam que Paulo, ele resume aquilo que nós devemos imitar na palavra amor. Seja amoroso, ande em amor. É isso que nós devemos imitar. E Paulo poderia falar, por exemplo, imite a santidade de Deus, ou imite a sabedoria, mas Paulo, ele se concentra numa palavra. E essa palavra é a palavra amor. E por que Paulo fala para nós imitarmos o amor de Deus? Porque o amor é o fundamento da vida cristã, é a base, é o alicerce da vida cristã. Quando nós amamos o nosso próximo, nós não pecamos contra ele. É por isso que o resumo dessa imitação é o amor. E Jesus resumiu a lei de Deus no amor. Ele disse, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se você ama a Deus e você ama o próximo, então pronto, você resumiu toda a lei. E é por isso, então, que Paulo fala que nós devemos amar. Porque o amor é o resumo de toda a lei. Se nós amamos o nosso próximo, nós não vamos matá-lo, nós não vamos adulterar contra ele, não vamos roubá-lo, não vamos dar falso testemunho contra ele e não vamos cobiçar nada que é dele, porque nós o amamos. Então, o fundamento da vida cristã é o amor. E é isso que eu tenho que imitar, porque Deus é amor. João, ele define Deus como sendo um Deus de amor. Mas o que é o amor? O amor, biblicamente falando, não é um sentimento. Não é algo que a gente sente lá no nosso coração. O amor é um ato de abnegação, é um ato de entrega, é um ato de altruísmo. É dar-se em favor do outro. Veja como é que Paulo define o amor de Deus. Se você olhar atentamente para o versículo 2, ele diz isso claramente. Andai em amor. Aí veja o ponto de comparação. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, como é que eu tenho que viver esse amor? Da mesma maneira que Jesus viveu. E como é que Jesus viveu esse amor? Se entregando em nosso favor. Então, percebam que o amor de Deus não é um amor abstrato, não é um amor filosófico, não é uma coisa teórica. O amor de Deus é uma entrega. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, como é que nós devemos viver o amor cristão? Nos entregando pelos outros. Amar, irmãos, é tomar uma decisão. A decisão de fazer alguma coisa em favor do outro. E a Bíblia constantemente chama a nossa atenção para esse fato. Eu poderia citar aqui pelo menos uma dúzia de versículos, mas eu quero me concentrar basicamente em 2 versículos. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim, tratai todos com honra, amai os irmãos. E ele prossegue dizendo, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então, o amor não pode ser uma coisa mecânica. Você diz assim, olha, eu te amo, mas por trás você fala mal do irmão. Não, o amor não pode ser uma coisa hipócrita e mecânica, não pode ser uma coisa fingida. Então, na contramão disso, Pedro diz, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Quer dizer, aquele amor fervoroso, verdadeiro, aquele amor que faz alguma coisa em favor do outro. Mas o apóstolo Paulo também, na carta aos Romanos, no capítulo 13, verso 8, ele diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então não deva nada para ninguém. Aqui Paulo está falando realmente de honra, de dinheiro e de tudo. Mas ele diz, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei de Deus. Então, a única coisa que nós podemos dever enquanto crentes é o amor. E o amor não é uma questão de gosto. Não é uma questão de achar um irmão mais bonito ou mais simpático. O amor é fazer em favor do outro. É dar em favor do outro. É se entregar para o outro. E vejam que o próprio Senhor Jesus Cristo,
ele deu essa ordem aos discípulos. Lá em João capítulo 15, ele disse assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você sabe como é que era o amor nos dias de Jesus? O amor farisaico? Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 5, ouvistes o que foi dito. Quer dizer, preste atenção no que os fariseus dizem: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, na concepção dos fariseus, eu tenho que amar apenas o meu próximo, mas eu tenho que odiar o meu inimigo. Se ele é meu inimigo, eu tenho que odiá-lo de todo o meu coração. E Jesus então diz: eu, porém, vos digo, diferentemente dessa tradição equivocada, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vocês conseguem compreender? O amor na visão de Jesus é um amor altruísta. Não significa que eu tenho que caminhar com aquela pessoa, que eu tenho que gostar dela e que tenho que ter afinidade com ela. O amor é uma entrega abnegada em favor do outro. Então o amor é a base do cristianismo. O cristianismo tem que ser conhecido pelo seu amor. O nosso vizinho tem que nos conhecer como crentes por causa do nosso amor. O amor é a causa da verdade. O amor é o fundamento do perdão. Nós perdoamos porque nós amamos. Por que Deus nos perdoou? Porque Deus nos amou na eternidade. Então o amor é o fundamento de todas as coisas. Mas eu quero dar a você uma visão muito prática do amor, muito prática. Eu quero convidá-lo, se possível, a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. E eu quero dar para você aqui um brevíssimo contexto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja aparentemente rica, grande, forte, era uma igreja operosa, mas era uma igreja que era cheia de divisões. Os crentes estavam divididos em panelinhas por todo lado, por grupinhos por todo lado. Uns se diziam de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, e aqueles que se achavam mais crentes se diziam de Cristo. E Paulo percebeu, através de uma comitiva daquela própria igreja, que era uma igreja muito divisionista. E Paulo então escreve essa carta para tratar de diversos problemas doutrinários, mas o fulcro, o centro, o tema principal da carta de Paulo é o amor. Paulo está corrigindo um problema de falta de amor no meio daquela igreja. A falta de amor era tão grande que quando eles celebravam a ceia, e a ceia daquele dia era comida mesmo, comida, não era um pedacinho de pão com um cálice, era comida. Os crentes ricos chegavam antes, se juntavam entre si, então um levava uma carne, outro levava o arroz, outro levava uma vinagrete, uma maionese, e eles se reuniam, comiam entre si, de tal maneira que quando os pobres chegavam, não tinham mais nada. E aí Paulo fala, quando vocês se ajuntam, não é para melhor, é para pior. O testemunho de vocês é terrível. E pior, vocês chegam ao ponto de se embriagar. Então, qual era o problema da igreja de Corinto? Era a falta de amor. E Paulo, então, escreve o capítulo 13, e os estudiosos acreditam que esse capítulo é o coração de toda a carta de Paulo, e parece que é isso mesmo. E então Paulo diz assim, 1 Coríntios 13, de 4 a 7, e eu peço que você acompanhe cada palavra desse texto. O amor é paciente. O amor é benigno, é bondoso. O amor não arde em ciúmes. Ciúmes não é um sentimento bíblico. Se você sente ciúmes de alguém, isso é pecado. O amor confia. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se engrandece, não se exalta. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Aquela pessoa sempre rancorosa, sempre guardando tudo no coração. Não. O amor não se alegra com a injustiça, mas o amor se regozija com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta.
Lindo isso, não é? Daria um belo quadro para colocarmos, não é? Na nossa sala, essas definições práticas do amor cristão. Então, o que é que nós temos que imitar? O amor. É isso. Quando nós amamos, nós vamos resolver todos os nossos problemas relacionais. É simples assim. Se eu amo a minha esposa, eu vou tolerar as suas dificuldades e limitações. Quando a esposa ama o marido, ela tolera as dificuldades do marido. Quando os irmãos se amam, a gente passa a não olhar mais para os defeitos, mas para as virtudes. Igreja não é um lugar de gente perfeita. Igreja é um lugar de gente pecadora, salva pela graça, regenerada por Cristo, sendo santificada e trabalhada dia após dia. Igreja, irmãos, é como um pedaço de pedra que está nas mãos de um escultor e Deus graciosamente vai lapidando aquela pedra até ela se tornar uma pedra bonita. Talvez você já tenha visto um diamante. Eu confesso que eu nunca vi um diamante assim, muito de perto. Só na vitrine da joalheria. Mas o diamante, quando ele é encontrado, ele é uma pedra horrível. O diamante não sai bonitinho, né? Todo assim. Não, é uma pedra que não tem brilho. É uma pedra, como outra. Por isso que existem falsos diamantes. Mas aquele que é o garimpeiro, ele sabe qual é o diamante. E quando ele pega aquele diamante bruto, grosseiro, feio, e ele coloca nas mãos de um ourives, de um joalheiro, ele vai lapidando aquele diamante, até ele se tornar bonito como aqueles diamantes que ornam a coroa da rainha Elizabeth, que não está mais entre nós. O crente é como um diamante que vai sendo lapidado e moldado por Deus, dia após dia. A igreja, irmãos, é esse ajuntamento lindo de gente feia, de gente pecadora, mas de gente que está sendo trabalhada pela graça dia após dia, até o dia em que nós nos tornaremos um diamante bonito, na eternidade. Então o amor nos faz olhar e nos ver uns aos outros como pecadores, graciosamente talhados pela graça de Deus. Mas agora Paulo nos vai fazer olhar para aquilo que nós não devemos imitar. E aqui está o grande peso desse texto, digamos assim, que vai do verso 3 até o verso 7. E Paulo aqui vai nos dar uma lista de coisas que nós não devemos imitar nesse mundo. Eu quero que os irmãos percebam o contraste que inicia o verso 3. Mas, ou seja, diferentemente do amor que nós devemos imitar, Paulo vai dizer, bom, agora eu vou mostrar o que vocês não devem imitar. E Paulo vai nos dar aqui uma pequena lista de coisas, eu vou tentar resumi-las aqui, ajuntá-las e resumi-las. Primeiro, não imite a impudicícia, não imite a impureza, não imite a cobiça, versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Vamos começar então com a palavra impudicícia. Eu tenho certeza que se eu fizesse uma enquete, muitos de vocês não saberiam o que é essa palavra. Porque é uma palavra que a gente não usa no nosso cotidiano. Mas impudicícia, em língua portuguesa, significa literalmente falta de vergonha. Significa falta de pudor. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa na língua original, que a língua que foi escrita no Novo Testamento, que é a língua grega, a palavra que o apóstolo Paulo usa é uma palavra que nós conhecemos, ainda que de passagem. É a palavra porneia. É daí que vem a palavra pornografia. É daí que vem a palavra prostituição. Tudo que é imoralidade sexual se resume nessa palavra, porneia. E Paulo, na sequência, ele emenda impudicícia e toda sorte de impureza. Essa palavra impureza significa imoralidade sexual. Então Paulo junta essas duas palavrinhas, impudicícia e impureza, para dizer assim, não imite qualquer tipo de imoralidade sexual. O que Paulo entende como imoralidade sexual? Todo ato sexual praticado fora do casamento, fora daquilo que Deus ordenou. Tudo isso é impudicícia, tudo isso é imoralidade, tudo isso é impureza sexual. E Paulo está dizendo, não imite essas coisas. Sabe por quê?
Porque elas são pecaminosas. Elas são depravadas. E Paulo junta mais uma palavra. Veja lá no versículo 3. Impureza ou cobiça. A cobiça aqui é o desejo desenfreado, excessivo, sem limites por questões sexuais. Paulo está falando aqui, não imite essas pessoas que vivem deste modo. Agora eu quero que você perceba que esse é um assunto muito caro para o apóstolo Paulo. Paulo já tratou dele. Se você olhar lá no capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim, eu já preguei sobre isso, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, quer dizer, uma vida desregrada, sem limites, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É a mesma ideia, é a mesma palavra na língua original. Agora, por que Paulo insiste nesse ponto com a igreja de Éfeso? Por quê? Porque os crentes de Éfeso viviam num contexto extremamente imoral, extremamente sexualizado. Para os irmãos terem ideia, nos dias do apóstolo Paulo, na Ásia de maneira geral, todo homem casado poderia ter uma concubina, poderia ter uma amante, uma mulher para se divertir fora do casamento. Isso era natural. Se você tivesse uma mulher assim, você não seria reprimido. Você não seria taxado de adúltero. Isso era normal naqueles dias. Aliás, grandes imperadores tinham muitas mulheres, várias. Alguns deles praticavam de tudo dentro dos palácios, aquelas festas chamadas de bacanais, tudo acontecia, era tudo muito permitido. Os jovens, por exemplo, não eram reprimidos por frequentar prostíbulos. Era uma coisa normal um jovem não casado frequentar esses lugares, prostíbulos. Isso era comum naqueles dias. Mas há uma coisa que chama a nossa atenção. Tanto na cidade de Corinto quanto na cidade de Éfeso, havia ali vários templos pagãos, e naqueles templos havia mulheres chamadas de sacerdotisas cultuais, prostitutas cultuais. Eram mulheres que vendiam o seu corpo como maneira de culto aos deuses pagãos. Só para você ter ideia, em Atenas havia um templo a uma deusa chamada Afrodite. Você já ouviu falar dela, a deusa do amor? Na cidade de Éfeso, para quem Paulo escreve, havia uma deusa chamada Ártemis, ou a deusa Diana dos Efésios, que era a deusa da fertilidade. Então, quando alguém chegava naquele porto, naquela cidade, ele ia direto ao templo. Ele queria uma aventura sexual, ou ele queria um ato sexual religioso, ele ia a um templo pagão. O homem pagava, a mulher se vendia, e o dinheiro então sustentava, mantinha aqueles templos pagãos. E o que Paulo está dizendo é, vocês, irmãos de Éfeso, vocês viviam nesse contexto. Mas eu quero que agora vocês não imitem mais essas coisas. Esqueçam essas velhas coisas. Esqueçam esse comportamento depravado. Vocês agora são uma nova criatura. Vocês se despojaram do velho homem, vocês se revestiram do novo homem, então não imitem mais essas coisas. Não voltem mais à lama da velha vida. Vocês foram transformados. Vivam uma nova vida. E é interessante fazermos um paralelo, irmãos, porque nos dias atuais, embora a gente não tenha esses templos pagãos, mas todo tipo de imoralidade a gente vê. A gente vê imoralidade nos filmes. É raro não ter um filme sem uma imoralidade. Nas novelas, nas séries, nas propagandas, nas revistas, nos desenhos infantis que os nossos filhos podem assistir. Há lugares, há lojas que vendem esse tipo de coisa, eu diria, pervertida, depravada. Lojas para quem gosta desse tipo de vida. Lugares para quem gosta desse tipo de vida. Eu fico espantado quando eu vou ao seminário e ali perto do aeroporto de Congonhas, eu me espanto com a quantidade de motéis, coisas do tipo, coisas do gênero. E você passa de carro e você vê um do lado, outro do outro, e aquelas luzes vermelhas, e você sabe que ali não é um lugar de coisa correta, você sabe que ali é um lugar de imoralidade. É interessante nós percebermos
que aquilo que antes era feito no apagar das luzes, hoje é feito à luz do sol do meio-dia. Não existe mais pudor. Aquilo que antigamente era praticado nos bastidores, hoje é feito nas vitrines. Aquilo que antigamente era repudiado, hoje é aceito, é normal. É apenas uma escolha, viva como você quiser. Faça o que você quiser, você é livre. Viva como você deseja. É isso que você quer, então é assim que você deve viver. Mas o apóstolo Paulo é enfático. E Paulo chega ao ponto de dizer que nós não devemos nem sequer falar nessas coisas. Veja o que ele diz no versículo 3. Então ele fala da impudicícia, impureza, cobiça, e ele diz, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nós jamais deveríamos falar dessas coisas. Por quê? Porque quando nós falamos delas, nós estamos instigando o nosso pensamento, o nosso coração. E um certo pensador disse com muita propriedade, não é permitido falar aquilo que não é permitido fazer. Se eu não faço, eu também não devo falar sobre elas. Então, quando nós falamos daquilo que é imoral, nós estamos inserindo essas coisas no nosso coração. Nós estamos instigando a nossa mente ao pecado. E um cristão, ele não pode imitar o mundo jamais. Um grande puritano chamado Thomas Watson disse uma coisa muito interessante. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Colocando isso de maneira simples, nós temos que odiar o pecado para então amar a Cristo. Porque se nós amarmos o pecado mais do que nós amamos a Cristo, nós iremos nos afundar neste grande lamaçal. Mas em segundo lugar, aquilo que nós não devemos imitar, não imite a conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices. Veja o verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Veja que Paulo, primeiro ele fala das ações que nós não devemos imitar, agora Paulo vai falar das palavras que nós não devemos imitar. Paulo então vai da imoralidade para a vulgaridade. E a primeira coisa que Paulo fala que nós não devemos imitar é a conversação torpe. Conversação torpe significa conversação obscena, palavras pesadas. Mas Paulo prossegue, e ele diz que nós não devemos imitar palavras vãs. Palavras vãs significam, literalmente traduzido, conversa tola, estúpida, como a conversa de um bêbado, alguém que está ébrio e não sabe o que diz. Mas o texto continua dizendo que nós não devemos imitar uma palavra aí que para nós é estranha, não é? Que é a palavra chocarrice. Essa é uma palavra que a gente não usa na língua portuguesa. Mas chocarrice significa, na verdade, uma espécie de conversa jocosa. É um humor barato. Sabe aquelas piadas que têm um sentido duplo? Você conta alguma coisa, você ouve alguma coisa, mas lá no fundo tem um sentido imoral? Hoje em dia há muitas músicas assim, não é? A música tem um tom, mas nas entrelinhas ela fala outra coisa. Ela te leva para outra coisa. Isso é uma chocarrice. É um palavreado jocoso. É um humor barato, de duplo sentido que não edifica. Então veja que Paulo está dizendo aqui, na soma dessas três palavras, Paulo está dizendo, evite todo tipo de conversa suja, imoral, pesada, tal como aquelas rodinhas de gente que se reúne num dia de feriado ou num domingo à tarde, e pessoas que se embebedam, e pessoas que falam e contam todo tipo de piada, homens bêbados, comendo e bebendo, e falando palavras sujas e torpes. E Paulo diz, não imite essas coisas. O cristão também não pode e não deve usar essas palavras. E veja que Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, essas coisas são inconvenientes. Metade do versículo 4. Coisas inconvenientes.
Isto é, isso não convém a crentes. O crente tem que ser conhecido pela sua palavra, doce, meiga, honesta, verdadeira, justa, e não por palavras sujas e torpes. O cristão, entre os seus amigos, tem que espelhar a graça de Cristo. Lá no seu trabalho, ele tem que ser conhecido como um crente, e não como um crente que não é crente, como um crente hipócrita, que as pessoas olham para ele e dizem assim, mas ele é crente? Olha o palavreado dele, veja as coisas que ele faz. Não é isso que Paulo nos ensina. Mas veja que Paulo vai na contramão disso tudo e Paulo diz assim, pelo contrário, a boca do crente deve expressar ações de graças. Quando você abrir a sua boca, agradeça a Deus. Fale palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que alimentam, palavras que encorajam, palavras que despertam nas pessoas o desejo de conhecer mais do Evangelho. Mas vale a pena lembrar, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Não é verdade? A Bíblia não diz isso? Se nós falamos essas coisas, isso significa então, por consequência lógica, que o nosso coração está cheio delas. Aquilo que você coloca dentro do seu coração é aquilo que você vai colocar para fora dos seus lábios. Inevitavelmente. Um dia desses, eu visitei uma irmã, já bastante idosa, e ao entrar na sala dela, eu vi literatura cristã por todos os lados. Nos braços do sofá, na mesa de centro, na mesa de jantar, no rack, por todos os lugares tinha literatura cristã. E eu fiz menção disso, eu falei, uau, quanta coisa! E ela disse, pastor, no meu lar não entra nada que não edifica a minha vida. E até mesmo no domingo, quando eu vou acompanhar o culto, eu desligo a minha TV e assisto pelo celular. Eu acompanho cada palavra, cada oração, cada leitura, sobretudo a pregação da palavra. No meu lar não entra nada que não edifica a minha vida. E eu saí de lá com uma impressão tão assim, profunda daquilo. Aquilo foi impactante para mim. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós permitimos que essas coisas adentrem a nossa casa pelo nosso celular, por essa, desculpa a expressão, por esse nada, isso aqui é um nada. Nós permitimos que essas coisas entrem pelas nossas televisões. Nós permitimos que essas coisas entrem pelas nossas mídias sociais. Nós permitimos que essas coisas entrem no nosso coração. E isso está invadindo a nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento, os nossos filhos. E nós não estamos nos dando conta do quanto isso é prejudicial para o nosso coração. Como é que um crente espera vir para o culto à noite, se ele passou a tarde toda enchendo o seu coração de coisas vãs, de coisas que não edificam, que não alimentam? O nosso coração precisa ser preparado no sábado à noite, para adorarmos no domingo pela manhã e no domingo à noite. Se alguém te convidar para comer uma feijoada e você vai lá e come aquela feijoada, e você fica farto, alguém chega e diz assim, agora vamos comer um churrasco? Você diz, não cabe mais nada. Se você enche o seu coração de coisas vãs, como é que você espera encher o seu coração com aquilo que alimenta a sua vida? Onde haverá espaço para isso? Não é verdade? Mas eu quero olhar agora, por fim, para as consequências. Vamos olhar então para os versos 5 a 7. E Paulo diz assim, sabei, pois isto, saiba disto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, antes de Paulo falar dos pecados pelos quais vem a ira de Deus, Paulo acende uma luz amarela. É como se Paulo estivesse acendendo aquela luz amarela do semáforo, dizendo, ei, você pode passar, mas se eu fosse você, eu pararia. O amarelo existe no semáforo para dizer assim, cuidado, vai vir o vermelho. E se você ultrapassar, a consequência pode ser inevitável.
É para isso que serve a luz amarela. E quando Paulo usa essa expressão, sabei, pois isto, é a luz amarela diante dos seus leitores, dizendo, ei, prestem atenção. Ouçam o que eu vou dizer. E o que é que Paulo diz? Que sobre esses pecados vem a ira de Deus. E Paulo, então, ele resume aqui todos esses pecados basicamente em 3 palavras: incontinência, impureza e avareza. E eu não quero aqui, irmãos, na verdade, eu não quero tecer muitos detalhes de cada palavra, mas eu quero ser bastante breve para que você entenda. Quando Paulo fala de incontinência, novamente a palavra que aparece aqui, e não é por acaso, é a palavra pornos. Daí a palavra pornografia, prostituição. Então Paulo diz, olha, sobre a incontinência, sobre esse tipo de vida, vem a ira de Deus. Mas Paulo vai mais à frente. Paulo fala da impureza, novamente a imoralidade sexual. E aí então Paulo termina falando da avareza. A avareza aqui não é a ganância pelo dinheiro, é a ganância pelo sexo. É o desejo desenfreado por coisas ilícitas, pecados ilícitos. E aí Paulo é tão enfático que Paulo diz assim, que é, final do versículo 5, que é idolatria. Então Paulo está dizendo, se você viver cometendo esses pecados, você precisa saber de uma coisa importante. A ira de Deus estará sobre você. Mas o apóstolo Paulo não deu apenas uma lista, ele deu várias. Se você olhar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10, se você quiser abrir, sinta-se à vontade. Veja o que Paulo diz. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras. Veja a mesma palavra aí, impuros. É a mesma palavra lá de Efésios. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Que lista, não é? Mas Paulo não para por aí não. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, se você quiser abrir, veja que Paulo aumenta a lista. E Paulo diz assim, as obras da carne são conhecidas. E são prostituição, impureza, novamente a mesma palavra, lascívia, que é o desejo impuro, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. É o saber isso, né, que Paulo diz lá em Efésios, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Lista grande, não é? Grande e pesada. Mas Jesus também não deixou de dar a sua própria lista. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, final do livro, versículos 14 e 15, Jesus disse assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, isto é, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Feliz é aquele que tem o seu pecado perdoado porque ele vai entrar no céu. Agora veja, fora ficam os cães, aqueles que têm uma vida de qualquer jeito, aquelas vidas que são reprováveis. Essa é a ideia de um cão aqui. Não é o cão animal, mas é uma vida reprovável. Porque os cães naquele tempo eram animais que as pessoas não criavam em casa. Não era um pet, não era um animal de estimação. Era um animal de rua. Então por isso que a Bíblia usa a expressão cão. É uma vida reprovada. Longe, muito longe. Então Jesus fala, fora ficam os cães, aqueles que têm vida reprovável, os feiticeiros, os impuros, e novamente a mesma palavra que Paulo usa, a palavra pornos, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Viver em tais pecados é uma evidência de que a pessoa não se despojou ainda do velho homem e que, portanto, não se revestiu ainda do novo homem. Aquele que vive nesses pecados não pode entrar no céu, em hipótese nenhuma.
porque no céu não entra pessoas sujas pelo pecado. Agora, deixe-me fazer uma ressalva importante. Nós precisamos entender que Paulo aqui não está falando de um crente que cometeu um pecado pontual, que pensou, ou que agiu, ou que sentiu no seu coração, cometeu ali um pecado pontual. Paulo não está falando dessa pessoa. Paulo está falando aqui de pessoas que vivem deliberadamente no pecado. Ela ama fazer aquilo, ela ama viver daquele jeito. É dessas pessoas que Paulo está dizendo. Um cristão não pode amar viver assim. Um cristão não pode sentir prazer nesses pecados. Um cristão verdadeiro tem que odiar essas coisas e amar a Jesus Cristo. Então, para nós finalizarmos, Paulo termina com um alerta muito sério. Veja como é que ele termina. Versículos 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, isto é, por causa desses pecados, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você sabe o que é que os falsos mestres pregavam naqueles dias? A pregação deles, que era uma pregação gnóstica, dizia o seguinte: olha, você pode viver do jeito que você quiser. Você pode cometer todo tipo de pecado com o seu corpo, porque isso não afeta a sua alma. Era aquela dicotomia, aquela separação grega, da filosofia grega. A alma é uma coisa boa, o objeto é uma coisa ruim. A alma é boa, o corpo é ruim. O corpo é ruim, ele vai ser destruído no dia final. Então você pode viver de qualquer jeito. Você não vai prestar contas, você não vai ser punido por aquilo que você faz no seu corpo. Então viva como você quiser. Mas o que me espanta é que existem pregadores e doutrinas nos nossos dias que pregam isso. Que você pode viver como você quiser. Que a salvação é um cheque em branco. Vá lá e viva. Sabe por quê? Porque no último dia vai dar tudo certo. Deus vai perdoar o pecado de todo mundo e todo mundo vai para o céu. Não! Essa é uma premissa do universalismo. O universalismo prega que no último dia todo mundo vai ser salvo, Deus vai ser bonzinho, vai perdoar todo mundo, e todo mundo vai para o céu, independentemente da vida que viver aqui na terra. Não, irmãos, Paulo não era universalista. Paulo vai contra esse pensamento mundano e diabólico. A salvação não é um cheque em branco que Deus nos dá dizendo assim: viva como você quiser. A salvação é uma graça de Deus e nós devemos viver graciosamente para a sua glória e para o seu louvor. A salvação é um presente de Deus e nós temos que glorificar a Deus através desse presente. E o nosso corpo é templo do Espírito e como templo do Espírito nós temos que glorificar ao nosso Pai. Queridos irmãos, quem você tem imitado? Deus? O amor de Deus? Ou você tem imitado o mundo? Quem você tem imitado na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança? Quem você tem imitado? Assim como os crentes de Éfeso, nós também vivemos numa sociedade cada vez mais pervertida, não é verdade? Uma sociedade cada vez mais depravada, hedonista, que busca cada dia mais o seu próprio prazer. E é por causa disso que nós somos chamados a viver como discípulos de Cristo. Eu gosto daquele livro do Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele fala do discípulo radical. Nós temos que ser radicais na nossa vida. Nós temos que viver na contracultura. Nós temos que viver na contramão do mundo. Para o mundo nós somos ETs e graças a Deus por isso. Para o mundo, o jovem que não vai para a balada, que não se deita com a namorada, é um ET e graças a Deus por isso. Para o mundo, o marido que não sai com outra mulher é um ET e temos que ser ETs mesmo, ETs de Cristo. Para o mundo, aquele jovem que não cola é um ET, mas é um ET cristão, porque ele vai contra a sua cultura. E é assim que nós somos. Nós somos chamados a ser sal e luz desse mundo. É assim que nós somos, discípulos de Cristo. E o nosso chamado é para imitar o nosso Deus, para a glória dele. Amém. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, somos impactados por ela. Senhor Deus, o mundo é tão atrativo. O mundo nos convida dioturnamente para imitá-lo. O mundo nos convida para as festas da vida. O mundo nos convida para os becos da prostituição.
O mundo nos convida para as conversas maliciosas. O mundo nos convida para tudo aquilo que o Senhor rejeita, para tudo aquilo que o Senhor condena. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós. E ajuda-nos a ser imitadores do Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a ser sal e luz nesse mundo tão quebrado. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos se em algum momento nós preferimos imitar o mundo a imitar o Teu Filho Jesus Cristo. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós nos encantamos com os valores tão passageiros desse mundo, ao invés de nos encantarmos com os valores celestiais. Senhor, ajuda-nos a olhar para as coisas do alto e desejar as coisas da eternidade, ao invés das coisas que são terrenas. Senhor Deus, quem sabe haja pessoas aqui com um coração tão endurecido para as coisas do Senhor, mas um coração tão cativado para as coisas do mundo. E nós pedimos ao Senhor, traga novamente esses corações à Tua presença. Quebranta-os, transforma-os. Assim como o profeta viu o Senhor quebrando aquele vaso e fazendo-o de novo, faz assim conosco, Senhor. Quebra-nos e refaze-nos segundo a Tua imagem, para o louvor da Tua glória. Que nós sejamos conhecidos nesse mundo como discípulos de Cristo, como verdadeiros cristãos que levam o Evangelho. Ajuda-nos, Pai, nesta caminhada tão difícil que nós enfrentamos diariamente neste mundo. Dá-nos a graça do Teu Filho para sermos imitadores dele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos responder à mensagem que ouvimos, amados irmãos. Quero convidar a equipe, um cântico muito bonito, um desafio para todos nós. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor. Um vaso novo, transformado, diferente. Que não seja apenas um cântico dos nossos lábios, mas seja uma verdade do nosso coração, da nossa alma, do profundo do nosso ser. Vamos cantar então, respondendo à mensagem que ouvimos nesta hora. A igreja pode se colocar em pé? Eu quero
cantar seja uma verdade no nosso coração, para cada um de nós. Perdoa-nos, Pai, por tudo aquilo que temos feito que não tem te agradado. E ajuda-nos, Pai, a viver para a tua glória. Nós queremos ser um vaso nas tuas mãos, Senhor, para levar a mensagem de amor e de esperança. Então renova-nos, transforma-nos a cada dia. Molda-nos, Senhor, a tua imagem e semelhança. Nós queremos ser teus discípulos e te amar de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a fazer isto, pela graça do teu Filho Jesus Cristo. É nele que nós oramos. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o Senhor, que o eterno e insondável amor de Deus o Pai, que nos elegeu, e que a santificação do Espírito seja sobre nós e sobre nós permaneçam, hoje e para sempre. Amém.